Bom dia, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nesta manhã eu volto ao nosso canal para compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem feito em nossa vida. Nesse mês de julho nós estamos comemorando 32 anos da Igreja Missionária Metodista no Anil, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. E nós escolhemos como tema perseverança e convicção. Atrás de nós aqui tem um painel com a sigla IMM, a sigla de nossa igreja, Igreja Missionária Metodista. 32 anos de perseverança e convicção. Nós escolhemos esse tema baseados em dois textos. Primeiro texto, o Salmo 90, versículo 1. Que diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Esse é um salmo que tem me inspirado ao longo desses anos. Nós tivemos o privilégio, eu e minha esposa, Ana Irene, de plantar essa igreja aqui em Jacarepaguá, no bairro do Anil. E ao longo desses 32 anos, esse é um salmo que tem me acompanhado, porque no meu entender, ele nos remete à perseverança. E o outro texto que nós temos separado é Mateus 28, 19, que fala de convicção. Convicção de quê? Convicção para quê? Convicção, queridos, na grande comissão. Mateus 28, 19, toda a igreja deveria saber de cor. O texto ali diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 19 e 20. Esses textos têm me inspirado e têm me acompanhado ao longo desses 32 anos. E nesse mês a gente vai estar falando sobre esses dois temas: perseverança e convicção. Convicção de fazer discípulos de todos os povos. A igreja contemporânea precisa voltar à sua origem, fazer discípulos de todas as nações, todos os povos. Não basta fazermos discípulos apenas aqui, em nosso bairro, ou aí no seu bairro, na sua cidade. É preciso terminar a tarefa inacabada, que é levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo a todos os povos, todas as nações. Mas nessa manhã eu quero me ater ao Salmo 90, verso 1. Esse é um salmo de Moisés. E o tema do salmo é a oração de Moisés, homem de Deus. O assunto do salmo é a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Queridos, Moisés, homem de Deus, Moisés foi um homem poderoso nas palavras, mas também em suas ações. Todos nós que estamos na igreja, estudamos a palavra, conhecemos bem o ministério de Moisés, o seu chamado, a sua fuga e depois a sua rendição, quando Deus o encontra no caminho e diz lá o texto que Deus queria matá-lo, porque Moisés estava resistindo ao chamado de Deus, até que Moisés então se rende e a misericórdia de Deus o alcança e ele vai ao Egito e ali Deus usa-o de maneira poderosa para tirar o seu povo da terra do Egito, da escravidão. 430 anos de escravidão o povo de Israel havia passado ali, e agora então Deus usa Moisés
para livrar o seu povo. E Moisés, durante o seu ministério, que durou 40 anos, Moisés teve 3 fases da sua vida. Os primeiros 40 anos, ele está no Egito, mas na condição de filho da filha de Faraó, até que então ele tem um episódio em que Moisés assassina um homem. Moisés queria livrar Israel na base da sua força, e aí então ele se torna um assassino, e aí foge, porque Faraó soube e queria matá-lo. E aí ele foge para o deserto de Midian, e ali ele casa, e ele passa mais 40 anos cuidando de ovelhas do seu sogro Jetro. E nisso tudo Deus estava então preparando Moisés. Aos 80 anos, Deus aparece a Moisés numa sarça, todos nós conhecemos a história, e diz a Moisés: agora vai ao Egito e livra o meu povo. E nesses 40 anos, desde que Moisés tira o povo da terra do Egito e até a entrada de Canaã, Moisés precisou de muita perseverança. E este salmo, o seu início, do verso 1 ao verso 11, Moisés está contemplando a majestade de Deus, mas nessa contemplação, ele começa dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Moisés começa se dirigindo a Deus como o Senhor absoluto, o Senhor dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. O Senhor, o Yahvé, o grande eu sou, aquele que Moisés viu secar o mar vermelho, Moisés viu as 10 pragas se manifestarem lá no Egito, e ele não tinha nenhuma dúvida de que Yahvé era o seu Senhor. E Moisés então diz: Tu, Senhor, tens sido o nosso refúgio, a nossa habitação, o nosso lar, de geração em geração. Ou seja, ele foi o refúgio dos nossos pais, ele é o nosso refúgio, ele será o refúgio dos nossos filhos. E é exatamente esse ponto, querido irmão, querida irmã, em que nós, igreja contemporânea do século 21, precisamos nos ater. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, o Curios, lá do Novo Testamento, ele precisa ser o nosso Senhor, e nós precisamos perseverar em servir esse Senhor, como nossos pais serviram, e precisamos perseverar em discipular e ensinar os nossos filhos também a perseverar em continuar servindo esse Senhor. E isso a igreja contemporânea precisa aprender. Ao longo desses 32 anos, Deus tem me ensinado esse caminho da perseverança. Queridos, nesses longos anos houve muito choro, muita lágrima, muitas lutas e batalhas, mas também houve muitas vitórias, muitas alegrias, quantas coisas nós estamos contando. Começamos no domingo passado, o pastor Vanderlei trouxe uma mensagem maravilhosa e contou um pouco da história também, porque ele fez parte desde o início. Nós estávamos servindo ao Senhor junto na mesma igreja, quando eu fui enviado para cá, para começar então aqui uma nova igreja. E ao longo do mês nós vamos continuar contando as histórias que trazem lágrimas, pelas alegrias, pelas tristezas, lutas e batalhas, mas nesse período de 32 anos, nós temos visto a manifestação da mão de Deus sobre nós. Nós temos visto como Ele tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente em todos os momentos, seja na angústia, seja na aflição, seja na alegria, nas vitórias, nos triunfos. E nessa manhã eu quero compartilhar essa pequena mensagem com você. Querido irmão, querida irmã, hoje, aonde você estiver, amanhã ou daqui a alguns anos, quando você estiver ouvindo essa pequena mensagem, lembre-se disso. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso refúgio. E Ele continuará sendo o nosso refúgio de geração em geração, até a consumação dos séculos.
E o próprio Jesus, ele nos disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias, queridos, implica em todos os dias. No dia que ele amanhece cinzento, chuvoso, com frio, mesmo nos dias que ele amanhece ensolarado, um sol bonito, seja você está abatido, deprimido, ou seja você estiver alegre, ele está conosco todos os dias. Lembre-se disso, querido irmão, querida irmã, lembre-se disso. Deus, o nosso Deus, ele está conosco todos os dias. Tenha um bom dia. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vá lá, se inscreva, dê um joinha e ajude-nos a espalhar essa mensagem, a mensagem do nosso Deus. Ele é o nosso refúgio de geração em geração. Um grande abraço.